Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, Redcast, o nosso podcast sobre gestão. Bom, então hoje quem está aqui com a gente é o Herbert, da Inforpop. Herbert, vou te falar, cara, então vamos fazer 8 horas aí. Hoje eu acho que a gente completa quase 6 horas, né, que a gente tá convivendo aqui embaixo do mesmo teto, né? Sim. Então, obrigado pela sua visita aqui na Central. Eu estou realmente muito feliz de poder aprender um pouquinho mais com você de um assunto que realmente não é comum no meu dia a dia. Olha que eu tenho farmácia, né? E tem a rede aqui que a gente vira e mexe, o pessoal vem com algumas dúvidas sobre o tema farmácia popular, né? Então eu queria que você se apresentasse, conta aí o que você é, de onde você vem, o que você faz. Boa. Fica à vontade. Obrigado pelo convite. O tema farmácia popular, eu digo que não está no meu sangue, está no meu DNA, ultrapassou o sangue. Esse tema eu fundei a empresa Inforpop em 2002, em 2006 aconteceu Farmácia Popular e eu me dediquei de alma ao Farmácia Popular, mas a minha história começou bem antes, na indústria farmacêutica, completou agora esse ano 34 anos, porque eu trabalhei antes de fundar a empresa, a Inforpop, em 12 anos na indústria farmacêutica. Então, a minha história, ela... Tá bom, começou lá em 1970, Pedro Álvares Cabral, na realidade, a história começa, 1500. 1500, Como é que foi o termo que você usou ontem? Um salto quântico? O salto quântico, e aí acontece. Enfim, hoje a Inforpop, ela é com uma grata satisfação a empresa que tem mais de 3 mil clientes no Brasil, se aproximando a 4 mil, em 1.714 cidades, validei esse número ainda há pouco, e com pelo menos um cliente em cada um desses municípios. Então dá uma horizontalidade bastante grande. Boa. E nos capacita de poder falar o que as pessoas só leem em portaria, lei e tal, e a gente consegue transitar na área cinza, que é onde o dono da drogaria não vai, porque não é o core dele, não é o papel dele. Deixa ele vender e deixa que a Inforpop possa compartilhar no que é necessário saber. Ótimo, muito bom. Cara, acho que o primeiro contato que a gente teve foi o escritório ainda era em Governador Valadares. Sim, né? Falam 10, 12 anos, 10 anos. Eu acho que aqui tá com 13, deve ser. Você foi me ensinar a comer pizza de alite, né? Pizza de alite, que eu ainda só como ela. Eu digo ainda porque em um determinado momento da minha vida eu vou ter que parar, porque ela é bem salgada, né? É nada. É muito salgada, é muito salgada. Porém, quando eu parar de comer pizza de alite, tá tranquilo, comi o suficiente. Não, mas é beber água. Beber água não falta. E aí, assim, a gente, de lá pra cá, a gente viu esse mercado ofender, de alguma forma, o equilíbrio do que seria a promessa do programa e a execução do programa, né? Então, acho que quando o programa Farmácia Popular foi lançado, e naquela época ainda tinha credenciamento aberto. Sim. Eu lembro de histórias assim de somas vultuosas pagas para algumas drogarias que realmente não estavam executando aquilo da forma que devia. Era fraude mesmo, né? Roubo. Na cara dura era... Na boa era isso, né? Isso. E a gente não concorda com isso, sempre teve certa aversão, medo, repulsa talvez, né? E eu tomo muito cuidado aqui com isso, quando a gente percebe uma prática de forma dolosa aí, do dono da culposa, sei lá, o cara, ele tá fazendo sabendo que aquilo é errado. Ou pior, ele deixa o povo dele fazer. Então... Isso é que é pior. Isso é que é pior, e aí, assim, a gente viu o governo tomando várias decisões ao longo do tempo, seja governo esse, qualquer um também, porque nós não estamos... Tudo. O governo olha lá a matriz, o governo tá fazendo gestão, né? Olha a matriz de custo dele e fala, aqui, cara, isso aqui... Sei não, eu vou lá ver. E aí esse aqui, vou lá ver, tá imputando alguns prejuízos para alguns donos de farmácias que têm farmácia popular e fica impedido de
de atender. Isso. Que são as auditorias, né, o Herbert? E aí, antes da auditoria, você tem uma operação pregressa que levou a um ato falho que pode te trazer auditoria. Como é que tá isso hoje, hein, cara? Você tocou no ponto nevrálgico do Farmácia Popular, que é a auditoria. Porém, eu, em todas as minhas lives, nas minhas aulas no Psicofarma São Paulo, que eu há muitos anos faço, de maneira livre, é sempre gratuita, é uma forma de devolver à sociedade tudo que eu ganhei dela. Parabéns. O fato é que a auditoria não causa problema. O que a auditoria faz é colocar luz sobre o problema que já aconteceu. Entendi. O problema aconteceu ontem de manhã, ou hoje de manhã, na hora que o Alan Fernandes, não é isso? Alan Fernandes, a sua CNH estava escrita Alan Fernandes. Porém, você na hora lá de assinatura, lá do cupom vinculado, caso você fosse comprar na Farmácia Popular, você coloca lá AF. Daqui a 8, 9 anos, 5 anos, 6 anos, chega uma auditoria, esse documento está guardado, deve ser guardado tanto de forma física, papel, como também de forma eletrônica, guardado em nuvem. Chega o auditor para olhar e ver quem é Alan Fernandes e quem é AF. É fraude. Tudo porque hoje de manhã o seu balconista não olhou uma coisa básica. E aí acredita que está fazendo a coisa certa. E na prática não é fraude. Boa. Porém, na teoria é fraude. Com o passar dos anos, uma coisa que foi feita de maneira rígida vira um problema. Por falta exclusiva de atenção. Então, como você falou, as farmácias hoje estão... Não estou falando de roubo aí, hein? Eu nem estou falando de roubo, estou falando de erro... do cara que se apropriou do que não era dele, não. Não, estou falando somente de um erro operacional que, para os olhos da lei, é roubo. Perfeito. Ele se apropriou através de um procedimento errado do dinheiro público e que foi, como eu disse antes, foi de forma errada. Então isso é errado. Perfeito. Tem que devolver o dinheiro. Perfeito. Só que o pequeno varejista, eu diria até o médio grande também, até porque eu faço validação, isso frequentemente, eu vou a muitas drogarias, inclusive gigantes no Brasil, que não cumprem nada a regra de farmácia popular. Perfeito. Com isso, eu vejo que não é o pequeno varejo, o médio varejo, o grande varejo, todo mundo está... É verticalizado o erro é comum, porque ninguém gosta de cumprir regrinhas. E eu costumo dizer que é meio que desumano, Alan. Sabe o quê? Na hora que eu vou atender você com uma losartana, você me pede uma losartana, eu te entrego uma losartana. Perfeito. Você vai pro caixa e tchau. Aí daqui a pouco, chega o Alan, chega uma outra pessoa, fala assim, me deu uma losartana, porém é no Farmácia Popular. Pois não, tá aqui a losartana. Na hora que o balconista vai fazer essa ação, fala, eita, no Farmácia Popular eu tenho que cumprir regras que normalmente eu não cumpro. Então eu tenho que ligar uma chave, desligar outra, ligar uma, desligar outra. Isso causa confusão. É desumano até. Por uma certa análise. Eu já fui em farmácias que tinham equipe separada na época, lá para atender o Farmácia Popular de forma distinta. Né? Eu oriento a isso, sempre. Só que o duro é que nem todo mundo tem um volume de venda tão importante, né? Isso. Eu tenho cliente que fatura 150 mil, 200 mil só de Farmácia Popular por mês. Assim, nossa, pergunta capciosa, tá? Pode mandar. O que seria um faturamento mínimo aí para quem está assistindo, que às vezes não entende o Farmácia Popular como algo tão rentável assim? O que você acha que precisaria ter de volume ali de venda no Farmácia Popular que justificasse a farmácia ter o programa também? Porque eu não estou falando só de ganhar dinheiro, não, gente. Eu estou falando de pagar a conta, né? Sim, o mínimo. O mínimo realizável. Você ontem estava conversando comigo, tentando captar algumas nuances nesse assunto, e eu respondi, no mínimo
no mínimo 10 mil por mês. 10 mil reais. 10 mil reais por mês. Não estou nem falando de mix, não. Estou falando de valor, independente dinheiro, do que for. Estou falando de dinheiro. É claro que, a depender da localização, do ponto, da cidade, da localização na cidade, se é periferia, se é centro, se é perto de um condomínio, enfim, tem diversas variáveis. Porém, 10 mil reais. Ah, mas eu faturo 100 mil, 10 mil, 10%. Eu faturo 500 mil, 10 mil. É pouquinho. Mas não se trata disso. Se trata de valor mínimo para ter um farmácia popular viável e que você consegue 300 reais por dia. Você consegue chegar a 10 mil por mês. Tá? Eu lembro na conversa ontem eu fui falar de percentual, né? Porque tem algumas horas que a gente fala assim, não, mas tá vendendo demais. Será que... mas tem uma lógica básica. Porque se eu for entrar nos detalhes, para você ter noção, uma das consultorias que a Inforpop faz, a gente tem um questionário online de 84 perguntas para o proprietário da drogaria e os balconistas responderem, porque a gente vai implementar uma metodologia própria chamada BLIP, e que para isso eu preciso de informação. De medir como tá, para onde vai. Né? Perfeito. Então uma dessas consultorias tem 84 perguntas. Por exemplo, a sua loja fica a mais ou menos de 1 quilômetro de um ponto de ônibus. Ficar mais ou menos, é sempre nessas medidas, 84 perguntas, todas objetivas, porque a gente vai calcular, tem um algoritmo aí. Tem um algoritmo que trabalha nisso. Tem hospital público, mais ou menos de 1 quilômetro, hospital privado, casa de repouso, pensão, ou seja, tem uma série de diversas variáveis que eu preciso ter, a gente coloca no nosso método, que pode condicionar o resultado dele. Que aí vai gerar um objetivo. Você vai para essa característica, você vai precisar fazer isso e você pode alcançar isso. E estou cansado de ter consultoria de, eu vendo 10 mil, só para fazer um número redondo também, vendo 10 mil, começa a consultoria, vende 8. Show. E eu tô feliz com esse número. Olha que doido. Deixou de ficar exposto, né? Porque estava cometendo fraude. Então tá se livrando de 2.000. O passivo de 2.000. Percebe? Então não é só crescer. Primeiro organiza a casa. Para poder crescer. Aí tem que mudar a cabecinha das pessoas que trabalham no balcão. E quando eu digo trabalham no balcão, não é o balconista. Qualquer pessoa que encosta a barriguinha, e nós temos uma barriguinha, né? Encosta a barriguinha. Então, encosta a barriguinha no balcão, é balconista. O farmacêutico vira balconista, o dono vira balconista. Então, é necessário que essa pessoa, que é um ser humano, que vai atender ser humano, precisa ser recondicionado. Entendi. E não é em 15 minutos que vai isso acontecer. Aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate, até que for. Então, aí eu remeto à minha época da indústria farmacêutica. Frequência e sequência. Frequência e sequência. Sem isso, nada na vida funciona. E num treinamento sequenciado, tem que haver o início, meio e fim. Sem isso, o balconista, sejamos sinceros, a gente consegue falar 1, 2, 3 minutos no balcão. Balcão A. Sim, é muito rápido. Tem que falar rápido. É muito rápido. Porque senão o cara perde a venda do Diovan. O cliente que está lá com dor de cabeça, veio comprar uma Novalgina de 1 grama, tá com dor de cabeça, caramba. Ele tem que ser atendido. Ele está pedindo. E ainda tem balconista que acha ruim oferecer água para a pessoa tomar remédio. Esse é o cara pouco comprometido com o negócio, né? E até é o seguinte, você tá olhando isso aqui, cansou de ouvir? Deixa eu te falar, se permita escutar mais um pouquinho, porque isso tem a ver com cultura do negócio. Só isso. Se o teu balconista acha ruim de servir o seu cliente, cuidado, porque não é o teu concorrente que tá levando a tua venda embora, não, viu? É isso. É o teu balconista que tá expulsando ela de casa. Não é aquela grande rede que chegou aqui no lugar. Não é. Grande rede é você.
Você tem a sua grande rede, independente de ser 1 ou 1 milhão de lojas. Você que faz a sua rede ser grande. É execução, né? É frequência. Não precisa levar um copinho numa bandeja de prata. Não tem problema não. Não é isso, é água. Tá com dor de cabeça, toma água, meu irmão. Dá um copinho com água. Você sabe que ele está com dor de cabeça? Ofereça água. É isso. É simples. Frequência e sequência. Isso tem a ver com execução, né, Herbert? Sempre. E execução é o que a gente mais fala nas empresas, né, cara? Eu acho que, assim, você tem um envolvimento aí com startup, eu estou aqui no Instituto de Ciência e Tecnologia, de vez em quando surgem algumas teses para validar. Quem foi no Conexão In nos últimos 2 anos, acho que você também, a gente comentou ontem, né? O aparelhinho lá que Elizabeth Holmes foi presa, né? Que é um sensor, tecnologia nacional, viu, gente? Ó, o sensorzinho, hemograma. E eu fiz o teste. 50 parâmetros bioquímicos. Coloquei lá a mão, fez, tudo certinho. E calibradinho, legal, e zero invasão, nada invasivo. Não espeta a agulha em ninguém. Nada. Só encosta. Exato. E aí a gente fica pensando que é esse tipo de coisa que vai levar o mundo para frente. Eu vou falar um negócio pra vocês, a verdade é que nós temos que fazer os nossos negócios rodarem com o máximo de excelência em execução. Fazer farmácia popular venda de acordo, direitinho. A gente falou algumas coisas aqui que, desculpa, se alguém estiver fora do contexto, nos perdoe, né? Mas, 10 mil é valor? Não sei. É porque a gente, quando vai conversar com alguém, é legal você ter um parâmetro para pelo menos você conseguir seguir a conversa. Mas a gente tava falando de farmácia aqui que vende 700 mil. Sim. Certo, errado. Por mês de farmácia popular. Não sei. Eu tenho um cliente que vende 150 mil por mês de farmácia popular. Tudo certo. Esse eu sei que é certo. Pronto. Esse eu coloco a minha mão no fogo. Pronto. Tudo certinho, tá vendo? 150 mil de farmácia popular deve, além de fidelizar muito, né? Porque isso é fidelização, né, cara? Sim, e ele tem uma linha de produção. Tem lá um ambiente da farmácia que agora é climatizada. Isso. Tem 8 longarinas para atender as pessoas ficarem sentadas. Tem café, tem água, tem rapadura, tem biscoitinho. Denunciou a região do cara. Né? É verdade, denunciei. Denunciou, mas veja bem. Mas atendimento cativa. É atendimento. A gente precisa cuidar disso nas farmácias. É sobre isso, né, que nós estamos falando. Aproveitando, ontem você me perguntou qual foi o crescimento de outubro para novembro no Farmácia Popular. Nós estamos gravando isso hoje aqui, dezembro de 2024, gente. Estamos aqui no comecinho aqui de dezembro de 2024. Perfeito. E eu validei ontem à noite, o crescimento foi de 3,05. Então, de um mês para o outro. De outubro para novembro 3,05. Em faturamento. Em faturamento bruto. Em valor. Bruto. 3 em um mês. Tá? E é importante informar. É uma base de dados de 3.400 e poucas lojas. É relevante. O Farmácia Popular tem 29 mil. É relevante. Então, mais de 10% do mercado nacional de farmácia popular e Forpop atua. 29 mil farmácias credenciadas? Credenciadas funcionando. Eram 35 mil e poucos. Eu tenho todos os números, mas o número redondo é isso. Não, mas é só uma ideia, porque realmente a gente não... O resto foi com o passar do tempo, foi saindo, ou descredenciada. Compensa comprar uma farmácia, um CNPJ de farmácia popular? Antes de você terminar a pergunta, eu já respondo. Não. Eu também desencorajo muita gente de comprar. Não faça essa loucura. Eu não posso falar palavrão aqui, senão eu poderia falar. Não faça essa loucura. Jamais. Besteira. Jamais. Não. É um erro grotesco. Ótimo. Eu chamo de burro a pessoa que faz isso. Porém, existem situações, por exemplo, um cidadão, isso é um fato concreto, ele tinha uma loja que faturava 80, 70 mil reais de farmácia popular por mês. A esposa e ele participaram de uma concorrência da Caixa Econômica Federal para poder abrir uma lotérica. E não se ligaram nas condições do edital que, ao oferecer aquele CNPJ, tinha que mudar o KNAI. Ia desconfigurar. E ia perder o Farmácia Popular por conta da alteração cadastral, porque tinha que mudar de fato 100% para um novo momento. Ele entrou em desespero, ele só soube disso depois de ganhar uma concorrência fundamental para a continuidade dele. Ele teve que comprar. Entendi. Aí, entre todos os cenários, foi o de menor risco, foi ter que comprar.
faz parte, aí assumiu também todo, assim, foi um equívoco, fez uma dor diligência, avaliou todos os riscos. Não existe. Ou pelo menos sim, não existe algumas coisas você pode olhar, né? Vamos lá. A dor diligência de uma compra de uma empresa, sim. Tributos estaduais, municipais, federais. Legal, tudo legal, mercado. Só tem um problema. Não existe certificado ou certidão negativa de 10 anos. De erros. Por exemplo, certidão negativa de erros do Farmácia Popular. Não tem. Não existe. A Inforpop até faz uma consultoria. Uma auditoria. A gente tem duas. Uma auditoria prévia, um serviço, e temos um outro chamado Compra e Venda Pop. Que a gente não faz intermediação, mas uma vez acontecendo uma compra, eu avalio o CNPJ anterior através de uma auditoria salteada desde 4 de novembro de 2016 para cá, certifico algumas coisas e incluo cláusulas no contrato de compra e venda, de quem vai comprar ou de quem vai vender. Eu não faço isso para um comprador e um vendedor. Ou é um ou é outro. Tá. Esse é um serviço extremamente especializado, porque a gente está falando de, no futuro, cadeia, prisão, para o proprietário que descumprir as regras. Tem proprietário de farmácia no Brasil andando com tornozeleira eletrônica, por conta de fraude que virou crime e que o Ministério Público Federal teve que denunciou e o Judiciário entendeu que era crime. Então tem gente, aqui em Minas, teve um que passou mais de 2 anos com prisão preventiva decretada, que é a Polícia Federal. E agora, em maio de 2024, o nosso serviço conseguiu diminuir a multa de 1.200.000 e poucos para 90 e poucos mil reais. Pagou, pronto. Ele pagou felizaço e voltou a dormir. E você imagina, proprietário de farmácia tradicional, dormir 2 anos da vida dele com pedido de prisão preventiva. Da Polícia Federal, tá? Não foi da Polícia Estadual, não. O dono de farmácia, e detalhe, neste caso específico que eu estou citando, ele não cometeu crime, porém ele está fazendo tudo errado. Não era crime, não era aquele de vender coisa errada, não era. É que ele estava fazendo aquele negócio de não conferir documento, enfim, gerou uma bola de neve para ele. É assim, sem dar uma de profeta do apocalipse, né, cara? Porque é um troço, é dureza. A ignorância, ela realmente às vezes é uma dádiva, né? Mas na grande maioria das vezes aqui, não. Não, nesse caso não. A gente não pode ser ignorante, né? Não. O Herbert, quando você pensa na empresa que você montou lá atrás, que não era essa a função dela, não era, era outro negócio, né? Isso. E aí depois você teve lá em Governador Valadares, lá em 2012, 13, sei lá. Acho que foi 12. Deve ser 12. Né? E aí a gente viu esse cenário todo mudar. Assim, uma coisa, não sou eu que estou falando, não é você, enfim, mas a gente acaba concordando que as coisas mudam, né? E mudam numa velocidade absurda, né? Por exemplo, agora a gente está vendo juros aumentarem, né? Enfim, o risco de quem empreende realmente fica um pouco mais exacerbado e tal. Mas enfim, quando você olha para trás assim, cara, qual que foi a decisão mais acertada? Você fala, cara, isso aqui eu fiz diferente, isso aqui me colocou no outro patamar. Que serviço que você começou a oferecer e quando que foi a virada? Você fala assim, pô, agora deu boa. A virada foi quando eu mudei do Nordeste, onde eu estava morando, onde eu abri a operação da Inforpop, foi na Paraíba, e me mudei para São Paulo em 2012, naquela época. Entendi. Ali abriu realmente o mercado. Em primeiro lugar, a visão. Eu havia morado em São Paulo quando adolescente, dos 10 aos 13. Então eu já gostava, amava São Paulo desde então. Mas a mudança de andar a pé pela Paulista, conviver com essas pessoas me fizeram ir para outro patamar.
foi aí que eu tomei a decisão de abrir a empresa em Nova York, fazer... Ainda tem operação lá, não? Operação não mais, tenho só o escritório. Entendi. Mas a operação não migrou, fiquei fora. Depois de um probleminha de saúde em 2021, tá, eu parei. Inclusive, tudo. isso é legal, a gente tá falando com um sobrevivente aqui do Covid. Né, isso, o Covid querer me matar, eu matei ele. Não vou não, filho. Então, eu matei o cara. Matei, isso, exatamente. Que bom, né? E aí eu mudei tudo, parei de beber, inclusive há 3 anos, né, desde então. Mudei minha vida por completo, realmente foi uma das melhores decisões. Empresarialmente, foi ter migrado de um centro de empreendedorismo para outro. E ajuda também o fato de eu adorar o associativismo, porque eu sempre militei na associação empresarial. Da Sucesso, que é uma associação das... Você não foi feito para andar sozinho, não? Não, jamais, ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém no bom sentido. É isso aí. Então eu fui vice-presidente da Sucesso lá na Paraíba, fui presidente da Sucesso no estado de São Paulo, terminei meu mandato agora em janeiro, aí assumi a vice-presidência administrativa, financeira. Não pode acontecer largar isso. Então, eu lido com empresas de tecnologia. Então, eu preciso estar antenado com o assunto para poder fazer aquela historinha que nossa mãe sempre falou. Você tem uma boca e 2 ouvidos. Presta atenção. Ouça mais. A dádiva de você ficar calado, a gente gosta de falar, mas tem momento de calar a boca. Sim. Deixa a outra pessoa falar. Sim. E, por exemplo, a gente veio aqui falar sobre farmácia popular. Sim. A gente falou sobre farmácia popular 1 minuto, não, 2. Porque o resto é dinâmica. Tem que entender a dinâmica da cabeça do balconista. Eu entendi. Que a mágica acontece. Né? Eu entendi, construí uma metodologia chamada Blip. Você tem que entender como funciona a dinâmica da cabeça do proprietário da drogaria. E ele é o quê? É uma pessoa. Aí tem o advento das redes de farmácia, que há 10 anos quase não existia. 10 anos, 10 anos já estava começando, né? 10, 15 anos. Anteriormente, era bater na porta, né? E de cidade em cidade, dessas 1.700 e poucas cidades que a Inforpop tem pelo menos um cliente, mais de 500 eu fui pessoalmente, andando, pegando carrinho, pegando carona, indo lá, conversando e falando sobre farmácia popular. Quando ninguém sabia o que era farmácia popular, por exemplo, uma coisa que me dá muito orgulho, o estado de Sergipe tem 75 cidades. É pequeno. É pequeno. A Infopop tem clientes em 73. Boa. Excelente. Como é que aconteceu isso? Andando. Em janeiro de 2008, faz tempinho, né? Eu entrei para associativismo. Foi, né? Meu aniversário é... Não, um ano antes, né? Meu aniversário é 29 de janeiro. Eu saí de casa dia 2 de janeiro, só voltei dia 5 de fevereiro. Que legal. Eu passei meu aniversário fazendo palestras em todas as micro-regiões do estado de Sergipe, acompanhando o pessoal da Covisa, que é a Vigilância Sanitária de lá, e do CRF, porque foi no momento inicial do SNGPC. Então eu tenho um sistema de SNGPC também, desde então, e era palestra sobre SNGPC e farmácia popular. É claro que com isso aconteceu uma demanda bastante grande. Eu levei conhecimento aonde as pessoas precisavam. Com o passar do tempo, as pessoas entenderam que fazia sentido comprar alguma coisa, foram lá e compraram. Show. E isso me orgulha, porém, foi via trabalho. Não era pegar telefone ou fazer uma videoconferência, que é válido. É muito mais inteligência fazer isso. Só que anteriormente não tínhamos essa opção. É válido hoje que você tem credibilidade, né, cara? Você já tem um repertório de clientes atendidos, né? Você já adota de ser referência, né? Mas no começo, irmão... você falou que andava 5.000 km por mês de moto. Eu rodei 40... dá quase isso, dá mais um pouco, né? Eu rodei, em 6 meses eu rodei 40 mil quilômetros aqui. Pois é. De moto? De moto. Entregando e fazendo valer. Aqui em Varginha. Aqui na região? Não é aqui. Eu conheço, tanto que eu fui num batizado segunda-feira,
domingo. Aí falaram assim, é na Gruta. Eu falei, onde que é a Gruta? Essa eu não conheço. Eu falei, acho que eu nunca fiz entrega ali perto, por isso que eu não conheço, né? Aí hoje as pessoas, ele tem sucesso. Uhum. Tem um processo, né? Você tem que o capitalismo nos dá a oportunidade de sair de uma casta e ir para outra. Eu saí de uma casta e fui para outra. Furar a bolha. Eu furei. Então, faça. E a gente está falando aqui com pessoas que a maioria esmagadora do proprietário de farmácia, o balconista também, se você quer furar a bolha, só tem um segredinho. Sucesso de segredo. Trabalhe. É isso. Não trabalhe muito não. Metade estude, metade trabalhe. E aí o sucesso chega. Herbert, quando a gente fala assim da ocupação, a gente falou de fraude, falou um pouco de auditoria, né? E como é que se ajuda essas farmácias a resolver esses problemas e ter um pouco, os donos de farmácia ter um pouco de paz de sono, né? O que é a tua atuação do ramo de treinamento e educação lá, cara? Boa. Como é que você faz? Porque você está em São Paulo, você tem 1.714 cidades aí que você atende. Isso. Decorou o número, legal. Como é que faz? Como é que é isso? A gente tem uma operação bem robusta, bem estruturada, com pessoas muito bem capacitadas. Isso é importante. Tá? Treinamento constante. Tá aí o Elton aí, viu? Pois tem tem que selecionar bem, manter bem treinadas as pessoas, para que a gente possa treinar as outras pessoas que são os proprietários, balconistas, farmacêuticos, supervisores e gerentes, que eu chamo 5 personagens da metodologia BLIP. Não é só o número, você criou uma metodologia. A metodologia chamada própria. BLIP, minha, que eu escrevi. Não é um jogo de palavras, mas não é um blá blá blá. É um... É blip, não é blá blá blá. Não é, exatamente, boa, gostei. BLEP. O balconista só é lucrativo quando a estratégia é focada no paciente. Show. Cliente-centrismo. Isso. Não tem várias nomenclaturas. Em 2011 eu construí essa metodologia, escrevi, registrei. Legal. E desde então tem vários documentos, a matriz do conhecimento. Aí sim, tem alguns nomes impactantes para a equipe interna que faz sentido, né? Então, aquelas 84 perguntas de um checklist que existe já faz parte do manual do BLIP, que é tudo interno. Como é que se a pessoa pergunta como é que eu ajudo a quem está... Como é a dinâmica? Como é a dinâmica? Infoporp lá, Tá. Eu quero treinar minha equipe, eu não quero correr o risco Perfeito. de fraude. Qual é a forma de atuação? Eu separo em 2 momentos. Primeiro, antes da auditoria e depois de pós-auditoria. Antes da auditoria acontecer, tudo é possível. Tudo. Porém, você tem que se fazer antes. Pós-auditoria tem uma sequência lógica, documental e de prazos. Acabou. Tem como acelerar e não cometer erros. Mas são só esses 2 momentos. Chegando antes, você tem treinamento, você tem validação. Por exemplo, então, o Alan, a gente vai fazer validação dos documentos anteriores, caso seja necessário. Legal. A gente tem um sistema de inteligência com inteligência artificial. Eu estava falando com você pouco antes da gente entrar aqui na gravação. É uma inteligência artificial que a gente alimentou com 5 milhões de documentos. Não é pouca coisa não. Não é pouca coisa, pode ter certeza. Não é pouca coisa não. Então, por exemplo, tá lá, Alan Fernandes, mas está escrito AF. Quando chegar a auditoria, não tem o que fazer. Você só tem a fazer no espaço de 15 dias, embora que a Infopop consiga prazo suplementar, isso é importantíssimo, a gente sabe fazer isso. Nesse momento você tem que... Qual é a solução? Chama o Alan Fernandes, pede para ele assinar novamente. Resolveu. Então, o fato de você pegar os documentos... Então, quanto antes fizer, melhor, porque às vezes o Alan Fernandes não está mais aí, né? Isso. Por isso que eu disse, separo em 2 momentos. Antes, tudo é possível. Depois, é só o que tem para fazer. Dá para tampar o buraco... Justificar e esperar. Não justifica. Aí que tá. Antes, a gente consegue validar e treinar a equipe para parar de errar. E, consequentemente, aumenta a venda. Porque está fazendo a venda correta. Pós-auditoria,
Não tem muito o que fazer. Mas se nada disso que a gente estiver conversando aqui for útil, o que eu vou dizer agora que seja útil? Não, tudo valeu demais, né? Mas se nada tiver, quando acontecer a auditoria, não mande os documentos para o Farmácia Popular, para o Ministério da Saúde, para o Tribunal de Contas, sem olhar os documentos se estão rígidos. Se o Alan Fernandes está escrito na CNH dele e por extenso a assinatura, e se a assinatura dele está igual à do documento apresentado. Entendi. Pode até nem contratar a Inforpop, embora que eu queira que contrate a Inforpop. Sim. Mas não, independente disso, olhe documento a documento. Esse é o principal. Aí tem vários outros aspectos, mas esse é um dos principais problemas que passa desapercebido. Tem vários outros. A Inforpop analisa 104 pontos de cada autorização. Caramba. 104. Porque a autorização tem o cupom fiscal emitido, sim, o cupom vinculado devidamente assinado, sim, a receita médica e o documento pessoal apresentado. Podendo ter ainda a procuração e o documento de identificação do procurador. Podendo ainda ter comprovante de endereço do procurador, ou comprovante de endereço da pessoa, né, se não for procurador, ou do responsável legal. Nossos sistemas, o guarda receita, tem o Audit Pop AI, e aos nossos clientes a gente recomenda, e no nosso sistema guarda receita tem todos esses documentos a serem guardados lá. Peraí, eu estou falando que além dos obrigatórios tem outros não obrigatórios. Claro. Como é que eu quero chamar o Alan Fernandes se eu não sei onde ele mora? No nosso sistema guarda-receita, tem lá um mapa de geolocalização dos pacientes. Mapa mesmo. Eu acho que você mostrou ontem. Mostrei? Você mostrou. Sim, foi verdade, eu mostrei. Mostrou, sim. Então, como é que vou... Se eu tenho digo um bairro periférico aqui em Varginha. Vila Barcelona. Vila Barcelona. Se você sabe que tem 5.000 pessoas naquela Vila Barcelona e tem 3 pacientes que tem um pontinho lá na geolocalização... Tem oportunidade ali. Não posso fazer propaganda de farmácia popular. Pode, propaganda pode. Propaganda pode, mas não pode fazer entrega. Sim. Mas não pode fazer promoção. Escutou aí, gente? Não pode fazer entrega de farmácia popular. E aí vai pegar muita gente nisso, tá? Mas enfim, não pode fazer entrega. Depois eu posso até fazer um checklist de 5 coisinhas rapidinhas aqui, tá? Acho que é importante. Nessa questão, tem que ter um endereço para poder melhorar a gestão do farmácia popular, independente do sistema de gestão, do ERP, do PDV, que os sistemas são muito simplistas em relação ao farmácia popular. Sim. E aí eu dei uma atenção gigantesca à gestão do farmácia popular dentro dos meus sistemas. O endereço dá uma oportunidade, além do endereço, por exemplo, a gente tem um cadastro de time de futebol. Qual o sistema de gestão que você conhece que tem a possibilidade de colocar o time de futebol para que o... Só do Palmeiras lá, que eu vi os caras uma vez uma estratégia para vender apartamento do Allianz Parque lá, mas aí é do time, né? Tá. Mas ERP de farmácia. Não tem. Pois é, a Infopop não tem ERP e nunca terá. Tá? Eu já tive empresa de ERP por 14 anos. Tá feliz? Obrigado pela jornada. Tchau, foi maravilhoso. Tchau, desde 2016 não tenho mais, não terei. Decisão mesmo. Porém, não tem sistema de ERP que tenha o time de futebol. E eu fui na CBF, peguei a lista de 242 times que eles têm, coloquei dentro do sistema guarda-receita. Então, no sistema guarda-receita você tem como fazer um mini CRM para poder entender quem o Ebert torce. Flamengo, é claro, o maior do mundo, por isso eu adorei o copinho, inclusive. Esse copinho realmente meus meninos também gostaram. Pois é. Também sou flamenguista. Parabéns pelo... Eu de 4 em 4 anos vim de especialista só. Na Copa. Tá bom. Enfim, mas você tem filhos e eles são flamenguistas, você tá perdoado. Mas enfim, então, como é que a farmácia vai saber os meus gostos? Por exemplo, dentro desse sistema guarda-receita, além do time de futebol,
a gente tem o envio de mensagens via WhatsApp, e são 28 tipos de mensagens previamente prontas para melhorar a comunicação da drogaria com o cliente. Ora, a gente manda mensagens dizendo ao paciente que daqui a 30 dias a receita dele vai vencer. Isso daqui eu posso fazer, tranquilo. Pode. 60 dias antes, 90 dias antes, já começa a disparar mensagem informando a ele. Sejamos claros. Qual é a pessoa no Brasil, mesmo que tenha convênio médico particular, que consegue uma consulta com um cardio, com um gineco, com menos de 30 dias? Então faz sentido, para manter a pessoa com receita válida, para poder, tem que avisar. Ah, é ruim, é chato? É. Então automatiza isso. E a gente fez isso. E com mensagens alusivas, coerentes em relação à farmácia popular. Então diz uma delas, né? Oi, Alan. Obrigado. São 28. Eu vou citar aqui uma, por exemplo, que eu estava falando hoje de manhã, do cliente Fujão. Essa já é outra. São 28 ao todo. Cliente Fujão A, B, C e D. Por exemplo, o cliente não comprou na sua loja nessa semana, ele era para comprar, não comprou. Na segunda-feira posterior a não compra realizada, vai receber uma mensagem dizendo: oi, Alan, na semana que passou, acabou o seu medicamento. Retorne à drogaria do Alan. Sua saúde merece esse cuidado. Passado mais uma semana, na outra segunda-feira a mesma coisa. Em ele ainda não retornando, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Isso não é invasivo. Uma mensagenzinha no mês falando para você voltar à drogaria que havia comprado o medicamento. Não é abusivo. E outra, isso independente daquelas de receituário que vão vencer. Então, o guarda-receita, que é essa plataforma, é muito mais que um lugar para guardar documentos. Entendi. O que eu preparei está muito robusto. É gestão mesmo. É gestão do farmácia popular. Legal. Você precisa ter ferramenta para te ajudar a melhorar a gestão. Perfeito. E deixar essas coisas bobas de comunicação, deixa que a gente faz. Aí se dedica a melhorar a venda. Como é que melhora a venda? Treinando. Respondi a sua pergunta em relação antes e depois. Não respondeu, então, mas não pode entregar ainda. De jeito nenhum. Nunca pôde. Desde 9 de março de 2006, nunca pôde. Eu sei que não, né? Eu sei. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu vou te falar que às vezes me assusta, sabe? A gente vai visitar e eu tenho não permitido farmácias com essa prática entrar aqui na rede, né, cara? Porque você estava até falando, né? O que a grande maioria das redes tem feito para ajudar o licenciado, no nosso caso é licenciado, a estar melhor. E aqui tem gente que vê o nosso canal aqui que não é licenciado nosso, às vezes é independente, é de outra rede, tá tudo certo. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer é ouvir as coisas, minimamente. Você falou 2 ouvidos e uma boca, né? Eu fiquei bem ouvindo antes, você viu? Eu falei pra caramba depois, mas fiquei bem ouvindo, né? Eu acho que tem coisas que chegam até nós, a gente tem que escutar muito que tá. Eu acho que isso também tem a ver um pouco de estar envolvido um pouco dessa coisa de inovação, né? Porque você tem que ouvir bem para saber que lado você vai, né? Porque senão você vai queimar o esforço seu todo com algo que não vai ser produtivo. Mas aí, trazendo um pouco da luz da produção, você falou que ia fazer 5 checklist de 5 passos aí. Esse é o presente, você vai deixar para a moçada aí? Isso. Bem... Moçada, até aqui ele entregou bem. Vamos ver aqui agora o presente do... Vamos lá. O viés da Inforpop desde o início dessa década, é educacional. E a gente fez o nosso planejamento estratégico para a Inforpop 2050 focado no educacional. Tanto é que desde, no início da década, eu comecei a dar aula no Sincofarma São Paulo. A partir de janeiro de 2025, o Ascofeg também, no Rio de Janeiro.
E para mais de 50 redes de farmácia a gente faz esse trabalho de educacional sobre o farmácia popular. Qual é o maior gargalo no problema de operacional? Eu não vou nem falar de preço, porque tá desgastado, porque podia aumentar o valor do farmácia popular. Isso aí é um desejo, não é um problema, né? É zona de preocupação. Mas né, não vai acontecer, não vai acontecer. Tá? Não falta dinheiro para pagar, mas aumento de valor não vai acontecer. Não existe a menor esperança. Principal problema da drogaria: a questão da guarda dos documentos, que pode parecer desapercebido. Tem que guardar de forma impressa, papel, físico e guardado no as filhas ligando. E também tomar água. De hora em hora tem que tomar água. Tem que guardar físico no papel e digital, guardar os documentos. É obrigatório, não é opcional. Não é um ou outro, não? Não. Tem muita empresa tentando, que disseminou essa informação e aí criou um desserviço ao farmacista, pensando que podia economizar e não era para economizar. Tem que guardar. É horroroso isso. Eu pessoalmente discordo dessa necessidade. Porém... Mas é o que está escrito. É o que está escrito, então obedece. Ponto. Segundo, o que eu acabei de falar, essa primeira dica pode parecer bobinha, mas a quantidade... Descredencia a loja, né? Descredencia a loja, apaga os documentos, porque, pasme, mais da metade das farmácias não guardam digitalmente, guardam só em papel. Entendi. Mas é melhor digitalizar. Sim, mas a maioria guarda no papel. E pior, guarda aquele... Não estou com nenhum documento fiscal aqui. Aquele papelzinho amarelinho, documento fiscal, apaga, né? Em 3, 4, 5, 6 meses apaga. E aí? E tem que guardar por 10 anos. Aí, quando acontece isso, numa auditoria, sabe qual é a argumentação que fica? Papel, documento inexistente. Porque você envia um papel apagadinho, ele se torna um documento apócrifo. É o nome na legislação, né? Ele é um papel vazio, só com um rabisco de alguém lá e está apagado. Então você perde, você cai de novo no problema da fraude. Mas se ele está lá e está apagado e tem ele digitalizado na época, não, também não resolve. Aí que tá. Se ele está digitalizado da época, tá impresso da época. Vamos lá. E assim, o cara vai conferir se a assinatura que está ali está igual, fala, não, é o documento. Uma coisa é você digitalizar o documento fiscal assinado, não vinculado, e guardar aquele papelzinho amarelo. Aquele papelzinho amarelo vai descolorir, vai apagar. Então você tem que imprimir aquele papel e descartar aquele papelzinho amarelo. Porque o papel impresso, ele não vai apagar. Aquele amarelinho que sai da impressora térmica, tira a cópia dele e joga fora o amarelinho. Entendi. Porque senão, em 6 meses aquele negócio apagou. Entendi. E aí, o problema, por isso que eu comecei por esse problema, porque, assim, mas é só um problema de digitalização e impressão, é o mais grave? Porque a maioria imprime e não digitaliza. Como a maioria só imprime, vai apagar, o amarelinho apaga. Aí está a gravidade do problema. Entendi. E pode parecer bobo. Não. Mas não é. Bobo nada. Por exemplo, teve uma cliente que chegou para fazer a auditoria do Farmácia Popular e ela, de 2018 para 2024, trocou de software 3 vezes. Um deles não reemitia o documento vinculado. Ele nunca salvou esse documento na pasta, no TXT, onde era para guardar, para possibilitar a reemissão. Deu ruim. E ela trocou 3 vezes. Esse período de 2 anos e pouco que ela ficou com esse, não podia reemitir. E aí causou problemas graves na auditoria. E ela sabe, é de Belo Horizonte, inclusive. Tá? É aqui de Minas Gerais. Belo Horizonte. E ela percebeu, tanto é que ela me solicitou eu falar com o proprietário da software house
para poder entender, e ele falou, nunca precisou. A gente... Aí aquelas perguntas assim, então, e qual que é mesmo o software house? Não. Mas essa foi a primeira. Eu dou maravilhosamente bem com todos os parceiros de software house. Isso te permite abertura, inclusive, para resolver esse tipo de problema. Exatamente. Mas é porque eu sou vice-presidente da Associação das Empresas de Tecnologia. Os caras estão lá. Eles me conhecem, né? Perfeito. E o que é a segunda? A segunda, além da digitalização, repito, o treinamento tem que investir 1 minuto. Olha que eu estou sendo radical de muito tempo, tá? 1 minuto por mês no treinamento do balconista. Será que dá? Dá, né? Sobra, né? Você acha? Sobra. Cara, treinamento, você falou bem, frequência você conhece. Se tá no calendário para ser feito, vai ser feito, cara. Então, a segunda dica é dedicar 1 minuto por mês. Eu não estou falando um dia, eu estou falando 1 minuto por dia, por mês. Tempo para parar em farmácia um dia também, né? Não vai parar. Então, a minha metodologia, Blip, é 1 minuto por mês. Entendi. Dá para trabalhar e eu tenho a separação dos 6 pedaços dos 10 segundos. Entendi. É uma coisa que escrita, validada, porque funciona para milhares de clientes. Eu não preciso de mais de 1 minuto para conversar com o balconista. Legal. Não vai ter frequência e sequência? Tem que ter. Não contratar em Forpop? Tem problema não. Faça. 1 minuto por mês. Pronto. Não precisa de mais. Agora, se não souber o que falar nesse 1 minuto, contrata nós. Que fala. Aí a gente fala. Certo. Aí é a opção. Aproveita bem 1 minuto. Aproveita bem 1 minuto. Vale 1 minuto, né? É verdade. A terceira dica. Siga corretamente a layoutização e não deixe ficar ultrapassada. Estou dizendo principalmente em relação ao logo do Farmácia Popular na fachada. O auditor pode descredenciar. Entendi. Tá? Isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Pode fazer? Não, pode falar. Então vamos lá. Digitalização, treinamento, layout. Layoutização, eu estou falando uma... Obedecer o caderno de oposição. O manual publicitário do Farmácia Popular. Não... Atualiza a cada 4 anos? A cada 4 anos. Troca o governo, atualiza. Trocou o governo, é obrigatório mudar. Tá? Inclusive, durante as eleições, nas duas que tem, né, durante os 4 anos, de vereador e depois de presidente, tem que, por conta da lei 8666, tem que mascarar lá, tem que tampar a propaganda, mas isso a maioria faz, tá? A gente sabe que o Brasil é uma coisa meio que empurra com a barriga, porém, com farmácia popular não se brinca, tem que obedecer. Posso avançar? Pode, a minha pergunta está gravada aqui. Não, então faça. Não, pode ir, tá gravado. Quarto lugar é a questão de não entregar. Nunca. Não pode entregar, então, farmácia popular. Não pode entregar farmácia popular. Gente, eu estou brincando com o negócio porque eu sei que muitas pessoas desavisadamente, a gente vê isso nas ruas aí, fazem, cara. Inclusive, sabe o que é o problema de entregar? Você faz a autorização antes do cliente ir buscar, né? Não. Aí começa aquela zebra, o cliente vai buscar na outra farmácia e fala, então, esse mês você já pegou. Como eu não peguei? Tem um aplicativo do SUS que o paciente pode entrar lá e olhar. Denuncia. Não faz, não vale a pena. Para que isso não seja necessário, você tem que antecipar o desejo do paciente e se ligar a ele através de um CRM, através de um sistema, ou pegar uma pessoa do lado lá, pega o telefone, pega um caderninho e liga para esses pacientes. Não quer contratar uma plataforma de tecnologia? Não tem problema, mas faz alguma coisa. Entregar não, se esforçar para o cliente vir, sim. Claro! Desde que não ofenda as outras legislações, né? RDC sim. 44, por aí vai. Mas um bate-papo com o paciente não é proibido. Nada. Ainda não. Chamar o cliente para aferir a pressão, fazer um teste de glicemia. É claro que pode. Dependendo da negociação, enfim. Cara, inclusive você viu a Panvel vai começar a fazer eletrocardiograma na farmácia. Que beleza. Bom, mas vamos lá, né? Então,
o funil vai se afunilando. Então, antes das grandes marcas, eu estou sempre falando grandes com aspas, porque grande é você. O outro só tem faturamento maior. Sim. Eu discordo desse negócio. Grandes redes, não sei o quê. Eu discordo. Você é grande. A denominação de mercado, às vezes eu peguei um material de um laboratório que falava assim, as farmácias de rede remetem ao futuro e as farmácias de associações e tal remetem ao passado. Falei, nossa, quem escreveu isso conhece muito pouco ou quase nada. A gente tem farmácia com quase 1.000 metros quadrados aí de área de venda, cara, em cidades que eu vou te falar, tem loja, tem cidade nossa, tem loja nossa em cidade de 25 mil habitantes que tem 15 mil cadastros de fidelidade. Pensa bem. Quem escreveu isso não tem a menor ideia. Então, assim, a gente não pode comprar muita ideia dos outros, não, né? Não. E quem manda o cliente embora somos nós mesmos, já falamos isso aqui. Eu costumo dizer, você é grande, o outro só tem faturamento maior. Simples assim. Aí você vai lá, copia, vai lá, visita ele, compra uma Novalgina, enfim, compra alguma coisa, vai lá, compra um bombom para não gastar dinheiro no concorrente, não tem problema, compra um house, aí vai lá e faz uma coisa que eu adoro fazer. Aí fica uma dica. Senta na cadeira, finge que está com dor no pé e fica olhando o atendimento. Faz isso e fica calado. Você não precisa ficar em pé lá, olhando, mexendo, comprando. Senta na cadeira. Você sabe um outro, né? Bom, você tem uma outra coisa aqui que eu lembrei. Então, vamos lá. Digitalização. Treinamento, 1 minuto de treinamento. Layoutização. Que é seguir o manual da marca. Aí já... Bom, teve um quarto aqui. Não entregar. Não entregar, jamais. De jeito nenhum. E aí eu vou deixar o quinto para a atenção com boas vendas. Você tem uma dica para fazer boas vendas no Farmácia Popular. Você conversar com o seu balconista e fazer premiação interna sobre vendas no Farmácia Popular. Aí vai algum hater vai falar, isso é um absurdo, Farmácia Popular não dá lucratividade para pagar comissionamento. Blá, blá, blá. Isso é conversa fiada. Você que não quer gastar. Com a metodologia BLIP, que não é blá, blá, blá. Exatamente, boa. Você tem que fazer uma onda de conserto na cabeça do balconista. O que é essa onda? Primeiro você muda a cabeça para obedecer às regras. Depois você muda para melhorar as vendas. Uma coisa que atravessa todo esse momento, e eu estou dizendo aí pelo menos 1 ano, não é em 15 minutos, você tem que fazer algo, se estimular ele. Portanto, uma televisão, um celular, não vai te machucar, não vai arrebentar teu fluxo de caixa. E é construir um planejamento também, né? Isso. Eu acho que isso tem a ver com o negócio, né? Isso. Tem uma plataforma nossa, a Guarda Receita, que já estabelece meta para o vendedor do Farmácia Popular. Entendi. Tem uma plataforma nossa, que aí é uma outra, que coloca o planejamento, análise SWOT. Tá. Aqueles 4 quadradinhos lá, que quem não souber planejamento estratégico é estimulado a colocar lá 4 frases. E aí consegue imaginar um planejamento estratégico do Farmácia Popular. Show. Você semana passada estava na Febrafar falando sobre planejamento estratégico. A gente estava lá vendo, assim, a gente participou em 2 momentos. Em fevereiro eu fui até dar palestra lá, cara, falando sobre Fintech. Trouxe um parceiro e aí a gente definiu o próximo ciclo dos próximos 5 anos de planejamento da Febrafar. Eu estava lá vendo a apresentação dos executores. Boa. Muito legal. E eu costumo brincar com o planejamento estratégico que você... São 2 brincadeiras. Primeiro, que você... Planejamento estratégico não dói. Não dói. Segundo, para fazer um planejamento estratégico, você tem que saber o 5W, 2H. E eu costumo dizer que para atravessar a rua, você tem que fazer um planejamento estratégico. Sim. Acaba que muita gente faz e não percebe que está fazendo e deixa de fazer no que interessa. E eu vou traduzir aqui a brincadeira que eu faço do planejamento estratégico. Para atravessar uma rua, você tem que fazer um planejamento estratégico. Então você vai atravessar a rua. O que você quer fazer? O que? Atravessar a rua.
Quem vai atravessar a rua? Eu. Por que eu vou atravessar a rua? Porque eu quero chegar do outro lado. Quando eu vou atravessar a rua? Daqui a meia hora. E quanto isso vai me custar? 20 passos. Nossa. Ou seja, eu fiz um 5W2H para atravessar a rua. Para de imaginar que planejamento estratégico é coisa de gente grande, de grande empresário, multinacional. Para atravessar a rua você faz isso, só que você faz automaticamente. Se você responder 5 perguntinhas, você faz um planejamento estratégico. Eu estou falando agora sim para o Farmácia Popular. E essa é a dica. Qual o seu planejamento estratégico para 2025 no Farmácia Popular? Se você fatura 10 mil por mês, você planeja faturar quanto ao final de 2025? Você quer crescer quanto? O mercado vai crescer 10, então você tem que crescer mais 10. Então você tem que chegar no final de 2025 com 12 mil de faturamento. Pronto. E como é que eu faço isso? Simples. Venda. Se assistir isso aqui de novo, venda já vai ter um pacote. Vou repetir. Um pacote de fralda geriátrica. Portanto, não estou ofendendo nenhuma legislação. Ofereça fralda geriátrica para pessoas, pais e mães que vão à farmácia. Seu pai, uma pessoa de 30, 40 anos, pode ter um pai, uma mãe de 60, 70. Então, vá no foco de 30, 40 anos e fale: aqui tem farmácia popular e vende fralda geriátrica. Se precisar, pode vir aqui. Essa é uma ação que pode gerar uma venda, e essa venda ela vai gerar no mínimo R$96 se for 120 fraldas, vai gerar R$96,70 por mês. Opa! Então uma venda por mês gera R$1.200 no ano. Estou falando no ano. Perfeito. Faça isso. Gerou 4 vendas, uma por semana, você já gerou R$5.000 a mais no ano. Não precisa empurrar losartana, fingir venda. Vai só na fralda geriátrica. Mas para isso, qual é a estratégia? E aí eu digo assim... Já entregou, né? Essa é uma das formas de melhorar a venda. É claro que você vai fazer com a metodologia que eu tenho. Eu vou começar a falar, faça isso com o João, que é um balconista mais ágil, ou faça isso com a Maria, que é uma pessoa mais espirituosa. Mas olhar de lince, não sei se você conhece essa expressão. Olha lá, as pessoas de 30, 40 anos, para essa eu vou dizer que tem fralda geriátrica para o pai, para a mãe e para a avó. Vai nessa que o resultado vai aparecer, porque é uma questão de ambiência. Show. As pessoas vão se comunicar. E às vezes nem ligou, cara. Tem um amigo meu que ele tem um filho, olha pra você ver, e o filho teve paralisia cerebral. Eu não sei qual foi o motivo, não lembro aqui agora. Um dia eu encontrei com ele na rua e falei: cara, você me falou que teu menino usa fralda. Você sabia que ele pode pegar no farmácia popular? Sim. Ele é mesmo, cara, mas minha vida é meio corrida e tal. Eu falei: não, deixa eu te falar. Não é demorado, não. É parar o carro, você já para ali todo dia para pegar pão na padaria lá. Você para um pouquinho mais para baixo, a gente olha o menino pra você dentro do carro, não tem problema não. E você vai lá dentro da farmácia e pega. Aí se for abaixo de 60 anos, tem que me enviar um e-mail para o Ministério da Saúde, solicita o CPF para ser incluso na base de dados. Isso. E aí é autorizado, normal. Foi feito, foi tudo bonitinho, tudo certinho. Eu nem sei se ele está pegando, até preciso olhar isso lá. Você está comprando, pegando? Com fé em Deus melhorou e não precisa mais. Mas ali não tinha jeito, ali é mais tempo. Mas muito bem. Meu caro, fazer pergunta aqui. O cliente chegou lá, ele quer um ARA 2, eu posso trocar? ARA 2 é similar, né? Ele não é referência. Perdão. O ARA 2 é referência. Agora é, né? Desde janeiro de 2015. Mudou, né? Verdade, ele não era... Ele é referência. Porém, no Farmácia Popular ele não aceita como referência. Pronto. Então, vem uma série de problemas. O que nós estamos falando aqui? O ARA 2 não é o primeiro produto, a primeira losartana que foi lançada no mercado. Exatamente. Coisa A. Né? Então a gente fala referência medicamento ético. Alguém vai lembrar aí que ele é um produto da Biolab e tal.
Mas se o cliente quer a marca ARA2... Então vamos lá. Aqui você falou no ético, no referência. O ético é o referência é quem dá menos desconto pro balcão. Pesquisou e lançou a droga e os outros copiaram. Só que em 2015 houve uma mudança na legislação e a Anvisa classificou os similares como referências similar intercambiável. Certo. Até aí tudo bem. Só que a legislação, a Anvisa esqueceu de combinar com o Ministério da Saúde e mais ainda esqueceu de combinar com o Tribunal de Contas da União. Quem fiscaliza é o Tribunal de Contas da União, quem faz a auditoria. Não é o Ministério da Saúde, nem a Anvisa. Por conta dessa bagunça, desse samba do crioulo doido, ficou o quê? Cada um faz o seu. Então o TCU, que é quem fiscaliza, dá lá. O ARA2 não pode ser trocado, não pode ser entregue um genérico. Losartana. Se tá ARA2 na receita, é ARA2. Se tá ARA2 na receita, não pode entregar genérico. Tem que entregar o referência ou o ARA2. Se tiver losartana na receita, só pode entregar losartana genérica ou o referência, que não é o ARA2. Se tiver, aí tem alguns detalhezinhos Brasil, né? Tá escrito losartana, entre parênteses, ARA2, blá blá blá, um monte de opções. Aí é possível entregar o ARA2. Entendi. Porque está na prescrição. E a prescrição do médico tem que ser integralmente atendida. Aceito. Não pode... esqueci de falar uma dica. Posso falar? Pode. Médico prescreveu... a receita está impressa na impressora. Não é a receita eletrônica. Receita impressa. Porém, o médico esquece de colocar na impressão a data da receita. O médico colocou a caneta, a data da receita, porque não saiu na impressão. Essa receita é inválida. Que isso, cara? Você não sabia. Não foi o médico que pôs. O médico tem que reimprimir a receita com a data. Surgiu uma ontem mesmo, eu estava aqui, na Inova. Uma receita impressa, frente e verso. Só que no verso não tem o cabeçalho, não tem a identificação do paciente. O médico só quis economizar ESG, papel. ESG. Não, esse negócio de ESG não. O médico só quis aproveitar, não quis gastar papel. E ele prescreveu no verso da receita, colocou lá um produto, assinou, datou, mas não está no receituário válido, está no verso de um receituário válido. Sejamos claros, está prescrito, eu sei, você sabe, está tudo certo. Não pode não. Mas não pode. Deu ruim. A sorte que foi um cliente nosso que mandou isso para validação e foi rejeitado, porque é raro acontecer isso. Entendi. Com antibiótico, se faz isso na impressora, normalmente é uma folha de papel A4 que vem metade com a prescrição duplicada. Na farmácia corta no meio, entregam ao paciente e a outra fica na farmácia. Às vezes nem isso, às vezes manda uma via só, dureza. Mas a maioria bota uma folha só de papel ou imprimir duas folhas. Para não gastar duas folhas, ESG diminui o tamanho do receituário de tag. ESG. Mão de vaquice. Meu caro, vamos indo pro final aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você esteve lá no Conexão In esse ano com a gente, né? Foi quase no apagar das luzes, né, cara? Foi nos 45 do segundo tempo, né, bicho? Exato. Você topou a brincadeira lá. Sim. E lá a gente leva os nossos licenciados e leva as indústrias e tal. O que você achou esse ano lá? Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, a gente conseguiu fazer 178% da nossa meta para o evento. 158 você mandou ali. Mandei, né? Pronto. 158% da meta estabelecida para aquele evento. Então, isso diz. E o segundo dado, o evento foi foram 2 dias. Isso. De 8 até às 6 da tarde. Depois, no último dia, a gente... Foi quarta e quinta, né? Quarta e quinta. Foi quarta e quinta. Então, na quarta-feira, meio-dia, eu estava sem voz. Que legal. Isso resume bem? Resume bem. Pronto. Resume bem. Independente do número, que faz... meio-dia da primeira manhã... Legal. Já estava ruim. E já estamos juntos de novo esse ano. Sim, sim.
Fechado. 2025. Fechado, assinei já o contrato. Já assinou? Já. Aí, Fabinho, boa. Bom, obrigado pela confiança. Obrigado a você. É legal a gente poder aprender um pouquinho, né? Você que está aí assistindo aí, espero que você aprenda também. A intenção desse tipo de conteúdo é realmente trazer luz, né, sobre temas que são, na maioria das vezes, subjugados dentro da farmácia e que podem realmente ser o que vai te ajudar a ir para frente, e é isso que a gente quer com isso, ou que pode te arrastar. A gente não quer o arrasto, né? A gente quer atração, a gente quer voar. Exatamente. Né? Muito bem. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, meu caro? Então, quero agradecer de fato a esse momento farmácia popular aqui da Rede Nova. Desejar ainda mais sucesso para vocês, saúde, que o resto a gente conduz, dá jeito. Obrigado. Bah, se quiser conhecer mais o Inforpop, como é que acessa? Como é que chega, né, cara? Até aqui a gente pode pôr na descrição. Tá, a gente coloca aqui na descrição, mas é Inforpop Pharma, inforpopfarma.com é o site, lá tem algumas orientações e o conteúdo da gente é muito personalizado. Entendi. Muito personalizado. Entendi. Tá? E uma coisa eu posso falar aqui. Tá. A gente está disponibilizando a partir de agora, a partir de novembro, o Guarda a Receita, que é uma aplicação, essa aplicação que eu acabei de falar, de forma gratuita para sempre. Sem pegadinha. Certo. Então, todos... Sem letra miúda. Sem letra miúda. Nada. Então, todas as farmácias do Brasil que tenham farmácia popular ou não tenham farmácia popular podem usar o guarda-receita, porque ele vai poder guardar não só a receita de farmácia popular, como qualquer receita, inclusive pode guardar nota fiscal eletrônica. Então a gente fez uma plataforma que guarda documentos. E o nome dela é Guarda-Receita, e eu estou pela primeira vez anunciando isso aqui. Parabéns, na Inova. Todo o Brasil vai poder usar. Então, se você paga algum sistema para guarda de documentos de farmácia popular, pare. Venha para nós que é de graça. Show, cara. Bom demais. Agora, aqui nós falamos tudo de farmácia popular, antes de acabar aqui, eu lembrei. Você também atua para quem não tem farmácia popular? Sim, através de um treinamento chamado semfarmaciapopular.com, que sem numeral, né? 100, isso. Farmaciapopular.com. Isso, é um trocadilho. Sim. Porque a gente tem uma experiência tão grande orientando, treinando quem funciona com farmácia popular, que a gente inverteu há uns 2, 3 anos e falou, além desse treinamento, vamos treinar a drogaria que não tem farmácia popular e que não terá por decisão própria ou porque o governo não quer dar. Então, em vez de chorar pitangas, vamos para a prática. Qual é a prática? A drogaria não tem farmácia popular. E o que é que ele faz para poder combater um que tem? Combater o bom combate. Sim. Então, vamos lá. Além do preço, aqui o losartano é 10, aqui é 0. Então, eu vou baixar a minha para 5, porque aqui fica mais próximo de 0. Arrebento o meu lucro e ainda assim o paciente compra no de 5, no de 0. O que é para fazer além disso? Tem uma série de coisas para se fazer. Por exemplo, brinde no caixa, alusivo, a pergunta de 10 palavras do caixa para o paciente, para o cliente, são 10 palavras. Então, a gente ensina algumas técnicas de como combater o bom combate, além do preço. O preço tem que acontecer, uma vez que você não tem farmácia popular. Então, este é um problema estabelecido. Não tem como mudar. Então, ou você chora, senta e chora na calçada, ou faz alguma coisa para mudar o máximo possível. Qual é o máximo possível? Aí a gente tem um questionário, um briefing inicial antes de realizar o treinamento, que é um treinamento sequenciado de 4 semanas, para que a gente mude a forma de abordagem de clientes dessa drogaria que não tem farmácia popular e que só se baseava em diminuir preço. Então o foco é mudar a cabeça de quem conversa com os pacientes para fazer uma pergunta de 10 palavras. Com o passar do tempo,
vai acontecer uma melhoria de vendas através de resgate de pessoas que estavam comprando na farmácia, que tem farmácia popular, vindo para a sua. No mínimo, fica um treinamento alusivo à melhoria de vendas. Show. Bom, eu estou feliz, estou satisfeito. Eu também. Acho que a gente conseguiu entregar muita coisa aqui. Que bom. Obrigado, você é muito bem-vindo. Obrigado. Toda vez, a porta está aberta, né? Legal vir aqui, não é? Pô. Quem não veio, você acha que vale a pena? Deve vir, a estrutura é fantástica, tudo foi muito, muito bem pensado. Até o nome das salas de reunião faz alusão às regiões do Brasil. Eu achei isso fantástico. Tem muito detalhe, né? Tem, é um detalhe bobinho aqui, outro acolá, mas faz cada um... Só para traduzir, posso? Pode. Tem 5 salas de reunião. Sim. Para as pessoas aqui da empresa e pessoas que vêm à empresa, a Inova. Cada sala de reunião tem um mapa do Brasil de vidro, destaque, né? Como destaque, e tem de vidro, cada estado é divididozinho, e cada região, cada sala tem de uma região do Brasil. Então é um mapa de vidro, só que a região sudeste está com o douradinho da Inova. Então, foi tudo bem pensado. Parabéns. Isso é legal. Viu, meu cara? Obrigado a você. Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima. Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com mentalidade próspera e aberta. Muito obrigado e até a próxima.